amigos no YouTube, Instagram e redes sociais. Eu sou César Martins, direto dos estúdios Rolê Filmes. É o terceiro episódio e como patrocinador aqui agradeço a toda a direção do Rolê Filmes e é com orgulho e satisfação que eu tenho em fazer esse Viagem Musical podcast. Simplesmente agradecer a Deus por isso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nesse programa tão especial, né, que é a entrevista com o meu ídolo. Na verdade, eu sou fã dele, que é o meu pai, César Martins, né, e nesse episódio especial a gente vai contar um pouquinho da trajetória mesmo desse homem, com muitas histórias, que ele foi engraxate, caminhoneiro, motorista de ônibus, de lotação, fotógrafo, radialista, jornalista e agora ele é presidente da Rádio Paraty FM. A gente está falando hoje com César Martins, criador deste podcast, um contador de histórias nato e apaixonado pela comunicação. E hoje vamos explorar essa sua jornada, né, desde os seus primeiros passos na feira como engraxate até a sua trajetória na rádio e no jornalismo. Então, se prepara você que está assistindo a gente aí para entrar realmente numa verdadeira viagem no tempo. E para começar esse bloco, César, na verdade, meu pai, vamos começar lá do começo, antes da rádio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória ali como engraxate na feira. Como que foi essa sua fase da sua vida? Você lembra como tudo isso começou? Eu lembro, porque eu comecei aos 7 anos de idade, né? Então eu via, né, os engraxates na padaria e ficavam ali engraxando sapato. Ali eu achei interessante. E eu tinha um primo meu que morava um pouco longe de casa e ele falou, eu vou fazer uma caixa para você, meu primo. Aí ele fez uma caixa para mim, eu comecei a trabalhar lá, logo que entrei foi difícil porque o pessoal não deixava eu entrar, né? Sempre tem aquela coisa, né? Mais um vai ficar muito cheio aqui. Então, mas aí eu consegui, com a amizade que eu comecei a fazer com os colegas. Fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo, não. Isso foi o princípio da minha vida. Então, eu achei que deveria ajudar a minha mãe. Então, ela tinha muitas dificuldades, mas ela me dava tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Não precisava disso. Às vezes, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, né? A gente fala, puxa vida, eu vou ganhar um dinheirinho, vou dar para ela. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu levava lá para ela e dava para ela, ficava todo feliz, sem um tostão no bolso. E ela me comprava as coisas, tudo, eu ficava feliz com tudo isso. Que legal. E trabalhar tão cedo assim te ensinou alguma coisa que você carrega até hoje? Me ensinou bastante, porque me ensinou a perseverança, a confiança que eu tinha em querer trabalhar, em querer ser um profissional e querer ser alguma coisa na minha vida. Então, eu tinha essa força, né? Que legal. E se você pudesse voltar no tempo hoje e conversar com aquele menino que estava lá na feira, aquele César, baixinho, tentando se esforçar para ajudar a mãe, qual conselho que você daria para ele? Olha, eu daria um conselho para ele, dele, além de tudo, dar o dinheiro para a mãe, com o trabalho que está fazendo, que é digno, né? Você dar para o seu pai, para sua mãe, o que você faz. É lógico que tem um retorno. Eu diria para ele que ele poderia fazer isso, que sempre a gente recebe o retorno da vida da gente. Isso é magnífico, né? Magnífico. A gente poder ajudar os nossos pais, né? Poder dar um pouco dessa gratidão, né? Porque se não fosse nossos pais, a gente não estaria aqui, né? Não estaríamos Então, aqui. falando de você, falando de mim, eu acho que isso é muito importante mesmo. Agora, pai, avançando um pouco na história, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que nasceu a sua paixão pelo rádio. O que te fez querer trabalhar na comunicação? Olha, eu já, quando criança, eu já via
os repórteres de televisão falarem na televisão e tudo, dar aquela notícia. Então, quando eu passava perto de um jornaleiro, eu pegava aqueles jornais, às vezes eu até comprava, né, com o pouco dinheiro que tinha, eu comprava um jornal e ficava lendo em casa, fazendo a mesma reportagem que o locutor ou apresentador da televisão estava fazendo. Então, eu procurava imitá-lo. E aí eu fiquei gostando dessa história. Logo depois, né, depois de muito tempo, eu tive a oportunidade, eu vou falar logo como eu entrei no rádio. Eu tive um amigo, eu estava num bar, né? Acho que era uma padaria que ele estava. E eu vi um rapaz falando que era locutor, né? Você ouviu, assim, numa conversa? Uma conversa, assim, ele me ouviu falar também, ele me ouviu a minha voz, ele gostou da minha voz, ele falou assim, nossa, você poderia trabalhar na rádio, tem uma rádio aqui, uma rádio comunitária. Olha só. E aí ele me convidou para trabalhar. Eu fiquei como auxiliar dele. Aí eu comecei como auxiliar, falei, o que eu vou fazer, né? Então eu pegava aquelas historinhas, né? Algumas reflexões. Naquela época eu já fazia reflexões. Legal. E eu ficava contando as reflexões na hora que ele me dava a oportunidade de falar. E aí eu comecei a falar. Isso bacana. foi em 2006. Olha só, tem um longo 2006. tempo aí, né? Um bom tempo. Depois comecei a trabalhar até 2007. Fiquei trabalhando com ele. Aprendi muito como colega de trabalho. Eu vou citar até o nome dele, Vicente Júnior. Depois também um dos colegas da emissora que também me chamou para mim fazer uma entrevista. Do nada, assim, eu estava lá dentro da emissora, ele me chamou, ele estava fazendo um programa, Freitas Silva. Tanto é que hoje ele é diretor de programação na Rádio MIC FM, onde eu trabalho, faço um trabalho semanal também. Que legal. Então, além da Paraty, além de ser presidente da Paraty FM, você também tem um programa semanal. Sim, lá eu tive uns problemas lá na Paraty. Aí, em 2024, eu virei, né, me tornei presidente por votação de 14 votos a 0, porque ninguém se opôs. Aí eu entrei como presidente. E estou até hoje, né? Pensei em sair pelas dificuldades que você encontra. Que não é fácil, né? Não é fácil, você tem que administrar, você tem que assinar papéis, controlar tudo. Então, é só você que decide. Então, às vezes tem uma crítica, uma controvérsia de colegas que fazem a diferença e querem que você mude. E você não pode mudar a sua opinião. Opinião é opinião. Sim. Você não pode mudar. Você acha que está certo, você está certo. Sim, você pode ouvir um conselho, né? Uma crítica, seguir conselho. uma crítica que venha com algum tipo de fundamento, né? Perfeito. Eu acredito que se você não tiver um fundamento, se a pessoa que te criticar não tiver um fundamento na ideia, acaba que você descarta, né? E eu queria que você contasse pra gente, pai, porque hoje você é presidente de uma rádio importante lá em São Bernardo, mas você também fundou uma rádio, que é a Expresso FM, que eu e você, a gente conhece bem, na época eu morava com você, e eu queria que você contasse um pouco das dificuldades, como que foi fundar uma rádio, né, que não tinha autorização, né, para estar ao vivo ali, para estar no ar, e você foi contra o sistema, você foi a fundo, você foi lá e fez acontecer. Como que foi isso? Qual que foi o estalo que fez você tomar essa decisão, na verdade? Para mim tomar essa decisão, eu tinha colegas. Eu tinha Almir dos Versates, que você conhece muito. Ele, na época, veio trabalhar comigo. O Eric Silva, um grande colega, já estava com as papeladas todinha. Quando ele chegou para mim e falou assim, olha, vamos montar uma emissora. E você vai ser o presidente. Então, naquela época, eu já era diretor da Rádio Expresso FM em 2007. Nossa Senhora. Então, a gente, como diz o outro, a gente meteu as caras, né? Uhum. E, de repente, com 6 meses de operação,
fomos abordados, né? Pela polícia, pelas rádios comerciais que faziam tudo para tirar as rádios comunitárias, Olha só. porque até hoje eu conheço como a rádio comunitária seja igual à rádio comercial. Uhum. Todo mundo fala que não, mas nós usamos a verdade, a gente busca a simplicidade, a gente fala com o ouvinte, diretamente, Sim. a gente ouve o ouvinte. A rádio comercial quase não ouve o ouvinte, e a rádio comunitária ela não recebe, né, fundos para ajuda. Então, ela trabalha sempre com dificuldade. A gente está, né, lutando para a gente receber uma verba do governo, até agora nada. Então, a gente também é privado de muitas coisas, porque a gente faz uma propaganda, por exemplo. A gente não pode falar propaganda, a gente fala apoio. Certo. Então, essa propagandazinha que você faz de um pequeno comerciante que está ali, a gente faz um preço baratinho para ele não pode pagar muito. Então, ele não pode falar o preço da mercadoria dele, porque nós não podemos. Nós temos essa proibição da rádio comunitária, que tem a concessão para trabalhar, mas somos diferentes. E tentamos ser reais, iguais à rádio comercial. Entendeu? Nossa, pai, realmente é uma dificuldade, né? Porque pelo que eu tô entendendo, então, tem os apoios, o pessoal ajuda ali, não sei, mas, sei lá, 100, 200 reais, e esses valores vocês pegam para melhoria de equipamento, Sim. para pagar a luz, pagar a água, pagar toda a operação ali. Não tem um viés economicamente de ganhar dinheiro com isso, realmente Não é para ganha dinheiro ajudar, com isso. é para ajudar as pessoas ali da região. E na época, eu vou voltar um pouquinho atrás para falar da Rádio Expresso FM, onde eu era diretor. O que a gente fazia? A gente ajudava a associação, a gente recebia cestas básicas, que você presenciou muitas vezes, alguém chegando em casa, deixando, porque a rádio era na minha casa. Isso é legal, né? E as pessoas traziam muleta, traziam cadeira de rodas. Então, a gente fazia um trabalho comunitário que uma rádio comercial quase não faz. E a gente fazia para ajudar o povo, ajudar a comunidade, ajudar os bairros que precisavam. E as pessoas chegavam lá, estou precisando de uma cesta básica. Então, quando a gente foi abordado, a gente prenderam toda a nossa aparelhagem. Sim. Nossa aparelhagem foi perdida, porque nunca mais retornou. E eu fiquei assim, né? Fiquei, poxa vida, será Foi que... um baque? Você ficou muito triste? Foi um baque tremendo, porque eu nunca tive problemas com a polícia e, de repente, né, me abordaram, me levaram como se fosse um bandido, uma pessoa... De uma índole, né? Então, fiquei muito chateado com isso. Mas aí, quando começou a legalizar as emissoras comunitárias, eu entrei. Eu entrei na Rádio Nova Diadema, que hoje é Rádio MIC FM. Eu entrei lá, e inauguramos lá com o diretor, professor Peninha, também. Legal. Fiquei lá, fiquei quase 7 anos. Então, na verdade, foi... A cronologia da sua história é assim, você começou na MIC, fundou a Expresso FM e depois voltou para a MIC. É mais ou menos isso. Então, eu entrei quando foi inaugurada a Rádio Nova Diadema, a Diadema depois ficou uns 5, 6 anos, ela mudou para a MIC. Ah, tá. Era Aí, Nova Diadema, Nova então. Diadema mudou para a MIC, a mesma emissora. Aí, quando teve um problema na Paraty, a gente teve que sair. Né? Olha só. Eu tive que sair, mas eu fiquei dirigindo por fora, né? E aí eu entrei na MIC, porque o diretor lá falou assim, poxa, você sempre trabalhou aqui, vem trabalhar com a gente aí, faça um programa lá semanal de terça a sexta-feira. E nunca tive, assim, a oportunidade de falar diante de câmeras. Eu falo como se fosse
no rádio, você não fica diante das câmeras falando para o público, né? Então, foi aí que eu fiquei meio assim, meio embaralhado, mas adoro fazer o que estou fazendo agora, tá? É um prazer para mim fazer isso. E você que me deu essa oportunidade, eu agradeço a Deus por isso, Imagina. porque você me deu essa oportunidade de estar exposto assim às câmeras e coisa que eu não sabia como lidar. Sim. Então eu fico grato a você que me deu essa oportunidade. Imagina, a gente tá junto aí, paizão. Vamos nessa, vamos nessa. E tocando o barco aqui, aproveitando esse seu gancho que você tá falando de câmera, né? A gente tá num ambiente diferente da rádio. Como que você enxerga hoje o papel das rádios comunitárias com a era digital? Porque aqui a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá em várias plataformas, tá todo mundo vendo a gente, tem TikTok, tem Instagram, tem um monte de coisa acontecendo. Mas e as rádios comunitárias hoje? Ainda tem espaço para elas? Como que você enxerga isso? Ah, tem muito espaço, bastante espaço. Agora, poucas rádios comunitárias são digitais. Aqui em São Paulo e o interior de São Paulo, poucas são digitais. Porque a dificuldade, né, que as emissoras têm é com recurso próprio, sem fins lucrativos. Então, você trabalha com aquele pouco dinheiro que você recebe dos apoiadores, né? E pouca coisa você faz. Então, para você entrar na era digital, é lógico, seria bom, seria ótimo, né? Todos entrarem na era digital. Mas ainda não, ainda a gente curte o analógico ainda. É uma coisa que ainda é muito forte, né? Você Muito vê, forte. a gente tá dirigindo, a gente tá ouvindo rádio, né? Sim, A sim. gente agora tem um podcast que também pode se ouvir, pode se ver também, né? É legal se vendo que tem essa interação, você Sim. consegue ver a reação de cada uma das pessoas, e isso é bem bacana. Pai, voltando um pouco no tempo, eu queria que você falasse um pouco pra gente que antes de se dedicar à rádio, né, teve um momento da sua vida que você foi caminhoneiro. Sim, sim. E você rodou o Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que mais te marcou nessa fase da sua vida, se tem alguma história forte aí que seria legal compartilhar com a gente. História forte sempre tem, porque você está na estrada, você reconhece que os caminhoneiros, até hoje, pelo fato das estradas, algumas ainda ruins, ainda no Brasil, né? Mas naquela época era muito ruim mesmo. É pior. Era pior. Tinha estradas que eram estrada de terra, né? E eu tive a oportunidade de comprar um caminhão, né? Bacana. Esse caminhão era um caminhão de 1957, muita gente conhece, e de vez em quando eu posto as fotos aí do meu caminhão. Legal. E aí viajava, né, para cidades aí de Minas, cheguei até o Rio de Janeiro, e depois eu peguei uma viagem para Rio Grande do Norte. Foi legal. aí onde que eu viajei mais, eu fui muito além nessa viagem. Então, casos pitorescos que aconteceram, o caminhão quebrou, tinha que arrumar, não tinha mecânico, você tinha que fazer, você mesmo tinha que desmontar e você mesmo tinha que ir lá comprar a peça. Então, foi difícil, foi muito difícil. Mas eu superei essa parte aí. Porque você foi novo, na verdade. Você começou novo. Comecei novo, né? Mas aí quando eu peguei o caminhão, eu já tinha trabalhado numa empresa de ônibus. Ah. Tinha trabalhado numa empresa de ônibus. Aí eu legal. comprei aquele caminhão. Que aí fiquei pouco tempo com ele. Não fiquei muito tempo, não. Aí eu entrei no ônibus rodoviário, fiz também 5 anos rodoviário, entendeu? E foi onde eu me aposentei, foi nos ônibus urbanos de São Paulo. E você virou motorista aqui em São Paulo. Aí eu trabalhei de motorista na CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, e entrei lá. Nunca fui cobrador. Nunca foi? Não, entrei lá como motorista, já fiz teste como motorista. Que legal. Então, e recebi prêmios, viu? Sério? Teve 2 anos que eu recebi um certificado
do melhor motorista Que legal. do ano. Ô, louco, na Do- empresa inteira? O ano inteiro. Você Boa. tinha que, no ano inteiro, você não tinha como entrar em um BO, alguma coisa assim. Você não podia fazer nada sobre isso. Sim, Se sim. você tivesse um BOzinho, Já. aí você já não pegava o prêmio. Então, não tive nada, nenhum problema. E aí recebi essa menção honrosa aí. E depois que eu saí da CMTC, eu entrei em outra empresa. Sim. Tornei a ganhar também outras 2 medalhas, 2 anos de bom comportamento e de bom Motorista. motorista. Que legal, hein? Motorista padrão. Você sempre gostou de dirigir, né? Eu sempre gostei de dirigir, sempre foi a minha loucura dirigir. Além da comunicação. Além da comunicação, mas dirigir, a né? comunicação me surgiu, né, voltando um pouco atrás, pelo fato de eu ter feito um curso de fotógrafo. Olha E só, aí eu ia eu- entrar nesse detalhe. Conta um pouco pra gente É. dessa trajetória. Então, aí, nessa trajetória aí, eu fiz um curso de fotógrafo, me registrei no ISS, né, que era a Prefeitura de São Paulo, que você não poderia fazer uma reportagem sem esse título. Você tinha que pagar todo mês aquele valor. Olha E só. você tinha uma carteirinha, né? Também o sindicato, e aí você você podia fotografar nas igrejas, né? Aí eu fotografei mais de 1000 casamentos. Ô, louco. Eu trabalhava no ônibus e fazia Foto. fotografia. Quando o ônibus era folga, Sim. no domingo, eu trocava com outro motorista, porque o casamento é sempre no sábado, né? É verdade. Então, os casamentos eu fazia no sábado. E aí se trocava com outro motorista e Trocava trabalhava. com o motorista. E não era cansativo, não? Era tranquilo? cansativo, porque aí depois eu tinha que trabalhar no domingo, né? Sim. Então, era E cansativo. casamento vai até tarde, né? Casamento vai até tarde. E pai, deixa eu perguntar uma coisa, desculpa te cortar. Não, que é isso? Tirar foto, casamento antigamente, não é a mesma coisa que tirar foto hoje, né? Não. Que você tinha que regular tudo ali. Como que era isso? As máquinas eram analógicas. Você tinha que trocar filme. O filme era de 12 poses. Às vezes, tinha máquinas que eram 36 poses. Então, você ia fazer um casamento, normalmente, você tirava 40 fotos dentro de uma igreja. E foto certeira. Você não pode errar. É tudo foto que é vendável, né? Porque a foto que vem o casal quando entra, você tem que tirar. No meio da igreja, você tem que tirar uma foto. Quando ela está de costas, você tira. Então, tem todas essas fotos que Sim. tem que ter num álbum de casamento. Você tinha um checklist ali e você ia ponto a Tinha. ponto. E aí, às vezes, levava 2 câmeras Sim. para não trocar de filme na hora do casamento, porque o casamento é rápido, né? É, O com casamento certeza. é rápido. Você não pode então perder nada. né? Até você trocar o filme, aí... Caramba, Mas que legal, Foi muito hein? bom essa época. Foi legal, né? Foi Época muito boa. bom. É, com certeza. Quando a gente faz o que gosta, né? Trabalha com o que gosta, parece que a gente nunca tá trabalhando, né? Parece que era uma coisa. Tudo que eu fiz, até mesmo o engraxate, eu era o melhor. Eu gostava de ser o melhor, fazer um trabalho melhor. Não que queria subir em cima das pessoas que estavam comigo ali trabalhando. Não, sempre fazer o melhor. Sempre fazer um padrão na sua vida, porque se você faz uma coisa errada, aí começa a desandar tudo, né? É. Você começa a errar. Então, é muito gratificante quando você começa a acertar sempre. Com certeza. Isso, pai, é uma coisa que eu levo pra minha vida também. Eu sempre, desde que eu abri a Rolê Filmes junto com o Theo, desde a época da faculdade, Sim. eu sempre quis ser o melhor, cara. Tipo, não tinha meio termo, não tinha 9,5, não tinha 8,5. A gente queria sempre o 10 e até hoje, em tudo que eu faço, eu quero sempre ser o melhor. Porque é algo que, quando a gente vê que tá dando certo, dá um prazer, né? E a gente Dá prazer. já Dá mira o sonhar pequeno, sonhar grande é a mesma coisa, né? É. Então a gente tem que fazer sempre o nosso melhor. E agora, pai, voltando um pouco, lendo aqui o que eu tenho programado pra ti, mesmo depois de tanto tempo no rádio, você descobriu também
que você gostava de entrevistar as pessoas, né? Tanto que hoje você está com o podcast aqui, mas você entrevistou durante muito tempo as pessoas lá na rádio, né? O que te levou a tomar essa decisão? Porque só chegar lá, tocar música não era muito a sua praia, né? Não, Você não era, decidiu não. se reinventar também, né? Eu comecei a ver essa oportunidade me concedeu um jornalista, e agradeço a Deus até hoje, porque as pessoas queriam ser entrevistadas por mim. Então, vinha deputados, vinha vereadores. Poxa, vamos fazer um programa aí, eu queria que você me perguntasse aí o que a gente vai fazer. Porque você sempre foi polêmico. Eu sempre fui. Então, eu sempre fui. Você é polêmico. Aí você pegava logo o deputado, pô. Aí os caras ficavam doidos, né? Tem um lance aí que o professor Peninha, que ele é o diretor da Rádio MIC FM, ele falou: César, você é muito polêmico. Eu não gosto nem de ficar ouvindo você, porque quando tem uma coisa errada, eu falo. Você fala mesmo. Eu critico, sabe? Então, às vezes, um vereador, ele não faz aquilo que ele tem que fazer. Ele tem que andar na rua, andar nas calçadas, falar com as pessoas. Ele tem que falar com as pessoas o que é o problema que está acontecendo na comunidade. Ele não faz isso. Você não vê um vereador andando na rua... Muito difícil. Ouvindo o problema que está dentro das pessoas. Tá? Os problemas, uma calçada quebrada, cheia de buraco e tal, ou a rua também, também que falta pavimentação. Sim. Então, tudo isso. Sim. Então, às vezes um deputado, às vezes vem lá, assim, ele me coloca as perguntas. Ele vem com as perguntas prontas. Sim, ele coloca. Sim. Ele pode colocar. Mas aí, dentro dessa... Eu já fiz uma análise dele, já analisei ele. Perfeito, antes dele chegar, porque já foi combinado. Olha, você vai vir aqui a semana que vem. Aí, tudo bem. Já tenho o nome dele, tenho tudo, e faço uma pesquisa sobre ele. E quando ele chega, se ele puder me dar as perguntas que ele quer que eu faça para ele, eu aceito também. Aceito, só que eu faço as minhas, né? Faço as minhas e com uma crítica, assim, um pouco pesada, né? Sim. Porque eu vou direto no que está acontecendo. Na dor. Né? Na dor. Porque, por exemplo, você vê pessoas na rua, todo mundo fala aí, vão acabar com a fome. Você vê as pessoas na rua com cartaz, eu estou com fome, né? Tá lá sempre com aquele cartaz e tal, e tá com fome mesmo. Sim, lógico. Entendeu? E quase que ninguém resolve esse problema da fome no país. Eu não queria abordar isso, eu não quero falar sobre isso. Você vê que... Mas é isso mesmo, né? O pessoal fala que tá acabando com a fome, mas não tá, né? Não tá. Então, é isso. Então, o que a gente leva para um deputado, para um vereador que está sendo entrevistado? É isso. Sim. O que ele vai fazer se ele tiver possibilidade de fazer uma ação dentro do bairro, dentro de uma prefeitura, dentro do município. E o legal também é que a rádio deu voz para isso, né? Sim, com certeza. A rádio dá voz para isso. E tanto que os ouvintes vão lá, eles ligam, eles gostam do seu programa. E quando você traz isso para um espaço onde as pessoas conseguem se interagir e são ouvidas, a relevância fica bem maior, né? E aí você coloca os caras na saia justa mesmo, né? Os ouvintes chegam a falar para mim, né? Eles falam assim: nossa, César, você é muito crítico, você pega pesado. Eu falei: não, eu tenho que pegar, porque eu sou a voz. Eu que estou atrás do microfone. Sim. Eu falo mesmo. Porque o ouvinte, ele está na casa dele, ele não tem voz, ele não pode falar, ele não pode sair na rua para gritar. Então, ele liga para mim, ele passa uma situação, aí eu pego aquela situação para mim. Eu resolvo a falar sobre aquilo que está acontecendo na residência da pessoa. Às vezes caiu um muro, e machucou alguém e tal. Então, eu vou direto no assunto e na notícia. Isso é legal mesmo. E agora eu que vou fazer uma pergunta polêmica para você. Puxa, eu pensei que eu ia perguntar, né? Agora eu estou sendo entrevistado. Cara, você que tá aí, está na linha de fogo. Se você tivesse que escolher um meio de comunicação hoje para o resto da sua vida, qual seria? Rádio, podcast, fotografia
e por quê? Olha, eu acho que essa nova era da tecnologia, no podcast, que eu estou aprendendo agora, estou conhecendo, graças a você que me deu essa oportunidade, eu ficaria no podcast. Porque, apesar que eu falo direto com o ouvinte, é muito bom. Quando você fala direto ao ouvinte, você está escutando ele. Ele liga para você. Então, é muito bom também. Sim. Então, poderia falar assim, não, eu fico em cima do muro, mas eu vou ficar no podcast. Porque no podcast você fala também com as pessoas. Com certeza. Fala com cantores, fala com pessoas que querem aparecer na mídia, né? Por algum motivo, porque o que ele está fazendo é muito bom, é bom para a comunidade, é bom para... Então eu entrevisto. Então eu gosto de entrevistar. Eu gosto de fazer entrevista. E até mesmo trazer também políticos aqui, né? Para você também colocar na saia justa daí. Eu acho que, no meu ponto de vista, claro, a gente tem que trazer algo que te remeta ao Viagem Musical, mas também trazer outros nomes, né? Que Sim, você sim, consiga... eu convido, né? Eu Sim. convido, embora você me dê essa oportunidade aqui no Rolê Filmes, uma patrocinadora do Viagem Musical Podcast. Eu estou adorando fazer esse trabalho, embora as câmeras ainda me deixam assim um pouco constrangido, né? Porque eles estão me filmando de todos os cantos, né? Sim. E antes não, eu chegava no rádio, eu chego no rádio, eu tenho um papel, eu leio o papel assim, para cá, para lá, né? Sim. E aqui não, aqui eu tenho que ficar mais na minha, falando, olhando de cantinho do que eu vou falar, né? Sim, eu acho que assim, a ideia do podcast é você ficar mais tranquilo mesmo. Claro que claro. a gente tem um roteiro, né, pra gente saber o que a gente vai falar, mas você vê, uma coisa vai puxando a outra, você vem com um claro, assunto, claro. eu puxo o outro. Eu acho que você tem que ficar mais tranquilo mesmo, que essa que é a ideia do podcast, né? E voltando um pouco aqui para as perguntas, eu queria que você me falasse um pouco, que agora que você é presidente da Rádio Paraty FM, eu queria que você me contasse um pouco. Claro que você ainda continua locutor, mas como que foi essa transição de locutor para presidente e o que isso significa para você? Olha, no início, quando eu entrei na presidência, para mim foi um marco na minha história, né? Falei, puxa vida, o ponto máximo que eu possa chegar é a presidência de uma rádio, dirigir uma rádio. E aí fui notando as dificuldades que você tem entre resolver um problema e não resolver aquele problema que não foi resolvido há muitos anos. Então, eu já deparei com esses pequenos problemas que foram deixados para trás por outros diretores e que eu até agora não tenho como me elogiar ao meu trabalho, porque eu falo às vezes para os colegas, eles ficam chateados comigo, porque o melhor diretor e presidente que teve até hoje fui eu. Porque eu mudei muita coisa. Sim. Mudei muita coisa. Eu fui direto no ponto, vou resolver um problema, eu tenho que ir direto no ponto. Na dor, né? E não vou deixar para lá. Vou deixar para lá um problema que tem que ser resolvido. Então, eu tenho que fazer. Então, cada um fez a sua parte, é claro. Uns desistiram e tal. Eu já estou mais de um ano. Não, estou fazendo um ano agora, março. Março você faz um ano. Março eu faço um ano. Legal. E vou ficar mais um ano, né? Fiquei no lugar de um outro colega também que teve que viajar e eu fiquei no lugar dele. Mas fui votado. Fui votado democraticamente. Democraticamente por uma comissão, e a comissão fez questão de votar unânime, 14 votos a 0. Ninguém se opôs. Chegando, não, eu vou entrar também com o presidente, vou entrar com ele. Hoje em dia, a crítica, não pelo que eu faço de errado, eu acredito que não tem como fazer uma coisa errada quando você segue o certo, Sim. como eu disse no início. Então, críticas, estou encontrando muita crítica, né?
Às vezes não é crítica para melhorar, não. Eu já percebo que não é para melhorar. E se for para melhorar, agradeço. Claro. Tá? Eu agradeço de coração. Se for para melhorar, eu agradeço. Sim, sim. A gente tem que entender, né? O Entender. que é bom e o que não é, saber colocar isso na balança, dividir e tocar o barco, né? Eu ia te perguntar isso mesmo. Quais foram os principais desafios de comandar uma rádio? Porque não é fácil, Não é né? fácil. Você tá ali todo dia. E eu queria te perguntar também o que mudou no seu dia a dia. Porque antes você ia lá fazer o seu programa, fechava e ia embora, tchau. Eu Agora chegava, não, né? eu chegava lá 11 horas, fazia um programa até a 1, só música e informação, porque eu sempre gostei de passar informação, sites confiáveis. E eu sempre fiz a redação, sabe? Eu acho, como vou falar no final, já estava até programado para mim falar, que o jornalista, hoje em dia, ele tem que andar com o papel na mão. Ele tem que ler, ele Papel e tem que caneta. escrever, ele tem que saber escrever. Se ele escrever errado, né, ele tem que saber escrever, ele tem que ter estudo. Então, se ele não tiver estudo, ele não vai escrever nunca um texto, ele nunca vai fazer uma redação, né? Sim. E eu fiz o Enem, eu gosto sempre de falar isso, o Enem, com 60 anos. Olha só. E eu tirei 500 de pontos só na redação. Não tive nenhum erro na redação. Eu costumo falar isso, as pessoas às vezes falam, poxa, você está dando uma de... né? Você quer dar uma de bom, você quer falar... Tá. Não, mas é bom fazer o que você fez, que foi certo, e você fala para as pessoas aprenderem a fazer também. Claro, você Entendeu? incentiva, né? Incentivo. É. E tinha uma moçada lá, tudo jovens, né? Jovens de 25, 30 anos, né? E eu com 60. Eu entrei lá no meio. Meteu as caras. Entrei, meti as caras e entrei. E não passei. Eu fiquei reprovado Sim. com 498, inclusive eu depois alguém falou para mim, poxa, você podia ter recorrido, porque a pontuação era 500, e eu tirei 498 de pontuação. Sim. Então eu podia recorrer, mas eu não recorri, eu não sabia do recurso, eu não tinha recurso, aí eu não fui atrás. E ficou por isso mesmo. Mas o importante é que você tentou, né? Tentei. Foi um orgulho para mim tentar. Com certeza. A gente não pode desistir, né? E tanto que você não desistiu. Você foi, virou jornalista, foi atrás, procurou se aprimorar. Isso que é o X da questão. E eu queria até te perguntar também sobre o seu livro. Eu fiquei sabendo que você está construindo um livro aí chamado De um Engraxate ao Jornalista. Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu porque eu comecei a ver colegas lançarem livros. E na televisão também, muitos aparecem na rua, na televisão mostrando. Eu fiz esse livro e tal. Eu tive essa ideia. Eu falei assim, puxa vida, vou falar sobre a minha história, né? Aí eu tive essa ideia. Que legal. É bem bacana, né? E como é que tá esse processo aí? Olha, tá no começo, no meio ou no fim? Todo mundo me cobra esse livro, porque já faz mais de um ano que eu estou fazendo esse livro. Tá ainda nas primeiras páginas, porque quando a pessoa fala, eu falo, puxa vida, me desculpa, mas eu não tenho tempo para seguir a minha história, sabe? Eu tinha que ter um tempo, e a gente tem que sempre achar um tempo para isso. Mas eu tenho certeza que logo, logo eu vou eliminar esse problema, vou terminar esse livro, com certeza. Eu sei que é um spoiler aí, é uma prévia, mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual que vai ser a principal mensagem que você quer deixar para os leitores do seu livro? Olha, a mensagem que eu deixo é que, quando criança, você também pensa em fazer. Você quando criança, você pensa em fazer... você pensa, fala, poxa vida, eu vou projetar uma coisa aqui, né? Vou fazer uma cadeirinha, um negócio, um carrinho, tal, vou me projetar e vou ficar famoso. E é isso que é importante, você fazer uma coisa e pensar que você vai ficar importante daqui para frente. Então, quando você mostrar para uma pessoa, para as pessoas, que você fez um projeto
e mostrar para eles, e eles gostarem desse projeto, aí você vai ficar, o seu coração vai ficar, Confortável. nossa, vai ficar confortável, porque você vai falar, puxa vida, eu fiz, sem mais, sem menos, eu fiz aquele carrinho, eu fiz aquela peça, aquela coisa, e de repente, todo mundo gostou. E aí, então, eu acho que o início do jovem, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter vontade, né, de fazer alguma coisa, né? Sim. Fazer alguma coisa, fazer até um livro, fazer alguma coisa, porque o seu ego é muito importante, tá? Com certeza. Então, aí você fica, né? Você fala, poxa vida, eu fiz isso, tal, todo mundo está me elogiando. Então, aí você vai crescendo cada vez mais. Agora, o que você não pode é subir em cima das outras pessoas, Isso né? Você vai e fala, porque eu estou aqui no meu cargo de presidente, eu estou subindo em cima do colega, locutor, que eu que mando. Não, não é bem assim, né? Você ouve ele falar. Agora, quando é críticas infundáveis, críticas que você não pode aceitar, é triste, porque às vezes não é para você mesmo aquela crítica. Então, não adianta a pessoa ficar forçando sempre naquela crítica ruim, né? Então, é isso que eu passo para as pessoas, tem força de vontade de fazer as coisas. Que nem agora, é o 3º episódio no podcast, e eu estou adorando esse trabalho, graças a você que também me deu o nome, porque você fez uma opção do nome do Viagem Musical Podcast, eu aceitei. Então, você tem muita importância nesse podcast. Imagina. Que eu faço hoje. Eu estou tentando fazer, né? Não, mas tá excelente, é isso aí. Eu acho que a gente, o tanto que você me ajudou, não é nada mais. Você é só um milímetro de tudo que você já fez por mim. Que nada. Mas não, antes de encerrar esse programa, Pois eu não. queria trazer para aqui, para todo mundo que tá assistindo a gente, você que tá aí do outro lado também, para você. Na verdade, um momento especial mesmo, umas perguntas que não tava no programado, é totalmente fora aqui. Né? Você foi sempre um grande comunicador, fotógrafo, caminhoneiro, inventor e, acima de tudo, também é pai. E como seu filho, eu não poderia te deixar de perguntar para você algumas perguntas que eu nunca perguntei antes, porque eu ainda não tive a oportunidade. Então aqui, sem aviso prévio, eu queria te perguntar para você Olha algumas lá, perguntas. Qual a sua memória mais feliz de nós dois? Mais feliz? Olha, a minha memória mais feliz com você, várias você já me deu. Então, há menos de um mês, você fez um comunicado falando de mim. Eu estava no rádio, naquele momento. Aí eu não quero me emocionar. Mas aí eu falei assim, puxa vida, ele me mandou isso, eu fiquei muito emocionado. Sério? Aí, naquele momento, eu falei assim, eu estou no rádio, o microfone está aqui na minha frente. Eu vou falar o que ele me falou. Você falou no rádio. Falei, está gravado, eu tenho gravação. Depois você me manda, eu quero ouvir. Eu tenho a gravação. Aí eu falei tudo que você me falou e tudo que eu respondi para você. Eu mandei um WhatsApp para você respondendo, né? Uhum. E tudo aquilo lá eu falei no rádio. E me emocionei na hora. Então isso aí foi marcante para mim. Vai Legal. ficar pro resto da minha vida, tá? E o que Perfeito. mais marcou também, quando a gente saía, que você era criança ainda, e a gente foi para Paraty, né, e tirou aquelas fotos lá em Paraty, e ficamos juntos lá, acho que uma semana, Sim. passamos juntos. Então, foi um dos cenários mais marcantes da minha vida. Olha só. Foi isso aí. Agora eu que tô me emocionando. E pai, legal, bom saber. Fico feliz, sabe que você é minha inspiração e tudo que eu falo pra você é muito genuíno, né? Então eu tenho Claro, um eu amor sei. por você enorme. E eu queria te perguntar também, como que foram os seus primeiros dias como pai?
que passou na sua cabeça naquele momento ali? Porque, né, você segurando ali aquele bebê pela primeira vez não é fácil, né? Olha, eu vou falar para você como segurava o bebê. Eu segurava o bebê bem para cima. Aí chegaram para mim e falaram assim: não, ô César, não precisa pôr o nenê muito lá em cima aqui. Eu tenho que ficar aqui embaixo. Sim. Né? Então foi das coisas mais marcantes que eu tive. Foi sensacional eu saber que ia ter um filho, ia poder pegá-lo, ia poder falar com ele, poder ensinar aquilo que no meu projeto de vida, né? Então eu fiquei muito feliz naquele instante. E naquele dia, quando você veio da maternidade, e eu já tinha deixado tudo preparado em casa. Eu fui até o jardim e peguei umas flores, né? Tinha umas flores que até era minha mãe que plantou lá naquela casa. Minha mãe morou naquela casa lá há muitos anos, antes de falecer, né? E aí peguei aquelas flores lá, não tinha como eu ir numa floricultura, era à noite. Eu peguei aquelas flores, tal, antes de buscar você. Peguei aquelas flores, amarrei tudo, deixei dentro de casa. E escrevi na porta assim: seja bem-vindo. Então, Que legal. aí, Dessa eu não sabia. quando eu cheguei, sua mãe sabe. É. Quando eu cheguei com a sua mãe, ela falou assim: nossa, que é isso? Tinha um buquê de flores Olha para só. ela. Entendeu? E foi marcante na minha vida esse momento. Que bacana. Foi muito legal. Quando a gente morava lá na Água Funda. Água Funda. Que legal. Na Água Funda. Show de bola. E pai, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, é um ponto assim. O que você deseja ou espera do seu filho hoje? Olha, o que ele está fazendo até hoje sempre me deixou assim, admirado. Pelo que você fez até hoje, sempre me deixou admirado. Quando você foi para o Canadá, eu até não queria que você fosse, eu estava com medo que você fosse para o Canadá. Você foi e fez um curso de inglês lá. E eu falei, puxa vida, não vi a hora de você voltar. Você foi, fez o curso, voltou. Aí eu fiquei muito emocionado com você, porque você voltou com um recurso muito grande. Você voltou com um conhecimento muito grande. Até entrevistei você. Você fez o texto em inglês para mim apresentar no meu programa. Você foi no meu programa e falou em inglês. E eu respondi em inglês com você. Você que fez o texto lá, e eu fiquei apavorado para fazer aquilo. Mas depois você fez a tradução. Sim. E foi muito legal. Foi muito bacana. Foi de uns momentos assim felizes, né? Que eu vi o seu profissionalismo, né? Sabia que você era gente. Falei, puxa vida, meu filho é uma coisa assim de ter orgulho do que ele faz. E o que você vai fazer, eu espero assim, cada vez melhor, porque eu sei que eu não vou precisar nem falar, faz isso, faz aquilo, porque eu vou me surpreender quando eu ver o que você está fazendo. Então, eu tenho quase que certeza que daqui para frente, as coisas que você vai fazer, vai me dar orgulho. Isso com certeza. Amém. Amém. Obrigado, pai. É uma honra, né? Não tenho nem palavras para agradecer tudo que você está me falando aí, tudo que você já fez por mim também. Então, fico muito emocionado também. Obrigado. E estamos quase chegando ao fim, tá, pessoal? Que realmente é uma história de vida longa, né? Tem muitos pontos, tem muitas coisas que a gente nem falou, né, pai? Não. Tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo também de colocar, de pontuar, mas é realmente uma vida, né? Uma viagem, né? Pela vida do César Martins. Isso você vai ter oportunidade de ver no livro. Agora você vai me cobrar, né? Agora eu vou te cobrar. Então, você vai ver muitas histórias, muita gente, eu quero esse livro, eu vou querer o livro. Então, eu estou muito animado para terminar esse livro, mas
depressa possível, né? Sim, Então você vai saber dessas histórias. com certeza. E pai, antes de finalizar e eu passar a palavra para você, eu queria te fazer uma última pergunta. Essa é um pouco forte, mas eu acho que vale a pena te perguntar. Se houvesse uma única coisa que você quer que eu sempre me lembre depois que você se for, o que seria? Agora você me pegou, hein? Não, o que eu gostaria que você Lembrasse de você. lembrasse. É lógico que a lembrança é extraordinária. Sabe, no rádio, você tem lembranças porque você grava. Você grava ali, mas nunca você vai pegar, vai falar, poxa, eu vou ver essa gravação de tal dia, o que, que ele falou naquele dia, Uhum. né? Mas aqui, por isso que eu acho que, falando diante das câmeras, eu estou tendo a oportunidade de, de deixar um legado, né? Então, como você disse que sempre se espelhou em mim, né? Você sempre teve uma direção e a direção seria eu. Então, eu fico muito orgulhoso disso, eu fico grato por o resto da vida. Então, eu quero deixar assim, as coisas boas que eu fiz, né? Para você aproveitar algumas coisinhas, né? Algumas coisas que vale a pena você guardar e lembrar. É lógico que um filme é bem melhor você ouvir, né? Você vê, você vai ficar mais contente de ver o que eu estou falando, né? Às vezes até não, né? Mas não tem. Mas eu gostaria que você me visse falando, né? Porque é uma coisa que se tornou, né? De um motorista de ônibus, um profissional que conhece um pouquinho do jornalismo, um pouquinho das histórias do país, as histórias do mundo, né? Que estamos vivendo, né? Estamos vivendo numa guerra mundial aí, uma guerra em outros países, mas a gente fica preocupado com isso, né? Sim, sim. Que pode chegar aqui, né? É. Então, a gente fica preocupado com isso. Então, eu acho que todas as coisas que eu fiz, né? Se você ficar na lembrança, eu vou ficar muito contente quando eu for. Com certeza lembrarei, pai. Obrigado por essa entrevista. Você é um cara que tem uma energia sensacional. Todo lugar que você passa, você arrasta multidões aí. A sua presença é forte, né? Então, por isso que realmente mexe com quem tá no lugar, com quem todo projeto que você entra. Então, você é inspiração para muitas pessoas, é inspiração para mim. Quero que você tenha muita sorte. Deus vai te abençoar aí nesse projeto lindo aí que a gente tá vivendo junto. E agora eu passo a palavra para você, que você também tinha um roteirinho aí, né? Eu gostaria de falar de você e agradecer a essa fábula, né? Que você passou para mim e deu essa oportunidade de eu transmitir e trazer pessoas aqui. Então, eu convido a todos que queiram fazer uma entrevista comigo, cantores, por exemplo, e até mesmo um deputado, um vereador que queira falar comigo, eu vou falar com ele na medida do possível, né? Claro. E gostaria de falar de você, do Rolê Filmes, é uma produtora audiovisual, né? Isso aí. Especializada em vídeos institucionais Institucionais, isso. e videocast, né? Videocast, podcast, a gente faz de tudo um pouco. E esse conteúdo para redes sociais também, né? Sim. Então, além disso, oferecer um estúdio completo de podcast para você que está aí, né? Está sempre querendo fazer um vídeo com aulas, com até chroma key, né? Sim. E o chroma key que é um projeto mais elaborado, né? Com mais definição. Então, eu gostaria que vocês ficassem de olho aí no Rolê Filmes, também no podcast, e esperando você para uma breve assim entrevista, né? Se vocês acharem que eu tenho essa competência de entrevistar, de perguntar,
entendeu? Imagina, com certeza tem. E pro pessoal te achar, pai, como que é? Como é que funciona? Você vai colocar o seu contato aqui embaixo do vídeo? Como que é? Eu agora, né, estou aprendendo a fazer isso, porque eu quase não ligava para isso, né? No Instagram, né, @jornalista César Martins, né? Legal. E no podcast, Viagem Musical, podcast, Perfeito. no YouTube. No YouTube e também no Spotify, né? No Spotify também no canal, né? Sim, O canal do YouTube. canal do né? YouTube, Canal é isso do aí. YouTube, não podia deixar de falar. Agradeço a Rolê Filmes, a todos os colegas de trabalho. Agradecer aqui o Theo, né? Que é o diretor de operações, né? É isso aí. O editor de vídeo, Fabiano. E o que cuida do podcast, o Emerson, que está ali atrás, nos bastidores, está dando o maior reforço aqui para a gente. Eu quero dar os parabéns para vocês, porque quando eu chego aqui, eu recebo uma aura, não só de você, Rafael, que é meu filho, mas deles. Eles ficam contentes quando me vê. Eu estava ali na portaria, eles já entraram todos rindo, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom quando você recebe essa força, né, de Deus, que é uma aura perfeita que a gente precisa. Obrigado, paizão. Fico muito feliz também. E a você que está assistindo a gente, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar para todo mundo que você imagina que esse conteúdo vai fazer alguma diferença. E seja bem-vindo mais uma vez aí ao Viagem Musical. E quem será o próximo convidado, hein? Eu estou fazendo uns contatos, né? Inclusive que eu gostaria de mandar um abraço para Sheila Justiniano, que é a minha assessora. Ela me traz algumas cantoras, inclusive a Alcideia Miguel, que ela trouxe para cá, e fica me dando assistência. Então, eu agradeço muito a ela, ela é uma jornalista e diretora da revista Balada Country. Um grande abraço para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra aí no próximo Viagem Musical. Com César Martins agora, né? Eu agradeço.